chegamos à nossa aula de número 5 do módulo 2. Nessa aula nós vamos falar sobre rapport e sintonia com o cliente. Olha nós aqui encerrando mais uma parte da jornada, né? Módulo 2, comunicação com o cliente, essencial. E eu reservei para esse nosso último encontro, para essa nossa última aula, a cereja do bolo para te contar. Ao longo do módulo 2, nós falamos um pouco sobre como você se comunicar utilizando uma linguagem positiva, falamos também sobre saber ouvir, falamos sobre postura corporal e linguagem não verbal, como é que você se comunica com o corpo e com a postura, e nós falamos também sobre atendimento telefônico. Nós cobrimos a comunicação e chegou a hora da gente falar sobre a cereja do bolo, falar sobre persuasão, vamos falar sobre como construir uma sintonia muito forte com o seu cliente. Nós estamos chegando no que a gente chama de topo do jogo. Aqui são os persuasivos, são os profissionais que conseguem construir um grau de proximidade e sintonia com o cliente diferenciado. Eu espero que nesse módulo que encerra essa parte da jornada você esteja preparado para usar essas ferramentas. Aliás, queria muito te reconhecer por me acompanhar ao longo dessa jornada, te agradecer pela confiança, pela parceria e te reconhecer pelo seu interesse com o seu desenvolvimento, né? E por isso agora a gente vai falar sobre a cereja do bolo. Como é que a gente se torna uma ferramenta para a gente se tornar mais persuasivo e para fortalecer esse laço, essa conexão com o cliente. Te interessa? Certeza que sim. Então vamos falar sobre isso. O pano de fundo dessa ferramenta que a gente vai falar agora, chamada rapport, é a empatia. Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente sempre define assim, né? Mas na realidade empatia é um pouco a capacidade de ver as coisas com os olhos dos outros, né? Entender o sentimento do outro, a percepção, a lente que ele usa para perceber as coisas e como é que ele sente as coisas e tudo mais. E esse é o pano de fundo. A gente vai usar um pouco aqui do conhecimento da programação neurolinguística, um pouquinho de neurociência. E a neurociência nos diz que o nosso cérebro tem uma tendência a nos indicar um comportamento de aproximação, de nos aproximar daquelas coisas que são semelhantes a gente. A gente tende a se aproximar daquilo que é semelhante. E o nosso cérebro tende a repelir aquilo que é diferente da gente como se fosse uma ameaça. Isso é diferente de mim, portanto, deve ser um perigo à minha sobrevivência e por instinto eu tento me distanciar. Então, a ferramenta do rapport que eu quero te apresentar é uma ferramenta que cria sintonia, que aproxima as pessoas. Quando você usa o rapport, de alguma maneira o interlocutor olha para você e fala: esse cara é parecido comigo. Esse cara... E é uma coisa que acontece de forma inconsciente, porque se eu tentasse construir essa sintonia de forma consciente, o cérebro não aceitaria, ele não engoliria isso, né? É uma coisa do tipo, vamos imaginar que você torce para um time de futebol, não sei, pro São Paulo ou pro Palmeiras, que seja. E eu, como bom torcedor do Corinthians, ia tentar construir uma sintonia contigo e ia falar: escuta, eu sou corintiano, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, um apreço muito grande. E aí o teu cérebro imediatamente vai falar: esse cara tá querendo nos enganar, é emergência, né? Afaste-se imediatamente e tudo mais. Quando eu tento construir essa sintonia fina, essa conexão de maneira consciente, não funciona, mas no nível inconsciente ela funciona muito bem. E como é que isso se dá, né? Como é que se dá o rapport? O rapport se dá por espelhamento. Na medida que eu tento espelhar o meu interlocutor, o meu cliente, esse espelhamento de alguma maneira passa uma mensagem tanto para o meu cérebro quanto para o cérebro dele: nós somos parecidos, né? E se nós somos parecidos, a gente tem que estar junto, a gente tem que construir coisas juntos. Se nós somos parecidos, nós somos confiáveis, então eu posso confiar nessa pessoa, porque possivelmente ele tem uma história parecida com a minha, ou tem valores parecidos com o meu, ou sente as coisas da maneira que eu sinto, ou é simpático à minha visão das coisas, à minha percepção das coisas, né? Então tudo começa com o espelhamento. Depois que o espelhamento funcionou muito bem, a gente segue para um próximo nível do rapport que a gente chama de condução. Então primeiro você espelha e depois conduz. Primeiro espelha e depois conduz. Você deve estar pensando: mas Anderson, como é que funciona esse espelhamento aí? Como é que se dá isso? É no nível inconsciente. E tem 3 caminhos para você construir essa sintonia fina durante o rapport. O primeiro caminho é o da linguagem verbal.
O segundo caminho é o que a gente chama da voz, da colocação da voz. E o terceiro caminho é o da postura corporal. Eu vou te falar de cada um deles, tá bom? O espelhamento que começa com a linguagem verbal, ele se dá da seguinte maneira. Observe o padrão como a pessoa fala com você, o seu cliente, o seu interlocutor. Ele deve usar uma velocidade de voz, ele provavelmente usa algumas palavras que são importantes para ele, que fazem todo sentido na cabeça dele, no cérebro dele e tudo mais, né? Eu me lembro de uma reunião em que a gente estava vendendo um projeto da consultoria e o nosso interlocutor, o tomador de decisão, era o gerente de recursos humanos daquela organização. E lá, durante aquela reunião, eu notei que esse colega usava muito a palavra alinhamento. Era alinhamento da equipe, alinhamento da empresa, alinhamento das boas práticas e tudo mais. E eu guardei essa palavrinha, falei, essa palavra é importante para ele, essa palavra tem um significado especial para ele. Nós apresentamos nossa proposta, falamos das funcionalidades, falamos do projeto inteiro e no finalzinho, ao comentar os benefícios do projeto, eu falei, eu peguei aquela palavrinha que estava guardada e falei, uma das grandes contribuições do projeto, um dos grandes benefícios é que ele alinha todos, alinha a equipe, alinha a empresa. E aí nesse momento, aquele gerente, aquele interlocutor arregalou o olho, olhou para mim e foi nessa hora que eu pensei, exagerei na dose, perdi o cliente, ai meu Deus do céu. E aí depois de alguns segundos em silêncio ele disse, tá fechado, vamos aprovar, vamos implementar isso na empresa. Eu falei, nossa, que loucura. Mas é interessante, já foi. E de fato o projeto gerava alinhamento mesmo, e a gente estava procurando fazer alguma coisa muito customizada para ele. Mas essa palavrinha tinha uma coisa muito importante para ele, né? Então é o espelhamento da linguagem verbal, as palavras que as pessoas usam. Pode ser o espelhamento da velocidade da fala. Tem gente que fala um pouquinho mais rápido, tem gente que fala um pouquinho mais devagar. Quando você alinha a velocidade, de alguma maneira a mente inconsciente dessa pessoa diz, essa pessoa é parecida comigo, ela sente como eu, ela fala como eu, né? Então, isso é o que a gente chama de espelhamento verbal. Além do espelhamento verbal, nós temos também o espelhamento da voz. Como é que funciona o espelhamento da voz? O espelhamento da voz é exatamente isso que eu estava comentando, a velocidade da voz, a entonação. É uma pessoa que fala muito alto, então você segue ela e espelha, fala num nível, numa tonalidade um pouco mais alta. É uma pessoa que fala bem baixinho, com um tom mais grave, tá? Fala com volume de voz bem tranquilinho, e aí você conversa com ela com volume de voz. As meninas, né? As senhoras têm uma tendência a falar um pouquinho mais alto, tem algumas que falam um pouquinho mais alto e tal, mas você, de alguma maneira, de uma maneira muito empática, né, e muito atenciosa, tenta sutilmente, sem exagerar, não é o espelho completo, gente, com muita sutileza. Se ela fala um pouquinho mais baixo, eu vou falar um pouquinho mais baixo também, você cria esse espelhamento. Isso dá um efeito no cérebro do tipo, essa pessoa é parecida comigo, essa pessoa me entende, e ela se comunica de uma maneira semelhante a que eu me comunico, né? Então isso funciona muito bem, é bastante interessante, é o espelhamento por meio da colocação da voz. Faltou te falar de uma terceira técnica de espelhamento, que é por meio da postura corporal. É muito interessante observar a dança realizada por dois negociadores. Você tem lá um vendedor e um comprador, eles estão à mesa, cada um numa ponta da mesa, e quando eles estão em verdadeiro rapport, é muito curioso, porque um movimenta o tronco para frente, o outro vem também. E aí o outro, para dar uma risada, vai lá para trás, o outro vai para trás também. É muito interessante, eles estão criando essa sintonia. Quem está construindo o rapport, primeiro espelha os movimentos, não vai fazer igualzinho, que vai parecer o sombra, e vai ficar ridículo, mas com muita sutileza. Você, um movimento de braços, você copia, um movimento de mãos, você um posicionamento de cabeça, você copia e tudo mais. Isso vai criando uma sintonia, e essa sintonia acontece no nível abaixo do consciente, no nível inconsciente, onde não há essa armadilha do cérebro pegar e tudo mais. Isso gera um nível de sintonia interessantíssimo e uma conexão muito forte que a gente chama rapport. Quando esse espelhamento está feito e você percebe que o rapport está conectado, aí você pode conduzir. E quando você conduz, aí você direciona para uma solução, você traz uma proposta, você vai perceber que você se movimenta à mesa, a pessoa se movimenta também, porque ela está junto com você, está conectada, né? E aí é muito mais fácil de você trazer sugestões, de você buscar concordância e persuasão. É uma coisa fascinante, uma coisa incrível. Faça uso disso e você vai ver que interessante que é. É a neurociência, é a programação neurolinguística no campo, na prática mesmo. Só uma ressalva importante para a gente pensar, você tem que usar isso de uma maneira muito ética. Algumas pessoas usam esse tipo de ferramenta de uma maneira manipulativa, né? Eu me lembro de uma coleguinha, eu expliquei essa técnica para ela, e essa jovem me contou de uma situação que ela viveu. Ela foi a uma loja de óculos de sol,
né? Óculos escuros e tudo mais. E tinha um vendedor muito bom lá, e ela não entendeu muito bem, mas ele a persuadiu de uma maneira que ela acabou comprando 4 óculos de sol. E ela não tinha dinheiro para comprar esses óculos de sol de marca e tudo mais. E ela se deu conta disso no ônibus voltando para casa. Ela chorava no ônibus, e as pessoas no ônibus tentando atendê-la e tudo mais, tentando entender e ajudá-la, apoiá-la. Ela falou, comprei 4 óculos. Imagina só, imagina esse vendedor, o grau de rapport manipulativo, né? Ela pegou um ônibus de volta, voltou na loja e devolveu os 4. Não vendeu absolutamente nenhum. Então não adianta nada, você tem que usar isso de uma maneira ética. A gente usa a rapport, a gente constrói sintonia com as pessoas que a gente quer bem, que a gente gosta. Né? Quando você olha um casal, é a coisa mais curiosa, porque o casal parece que quando eles estão há muito tempo juntos, parece que vão se tornando irmãos, né? Conviveram tanto, que eles sorriem da mesma maneira, eles reagem com surpresa da mesma maneira e tudo mais. É uma coisa muito interessante. A gente com os pequenos também é a mesma coisa, né? Com o sobrinho, com a criançada. A gente fala que nem criança, fica igualzinho. É como se estivesse construindo um rapport. Então, mais uma ferramenta muito poderosa para você usar e para construir sintonia aí com os seus interlocutores, com os seus clientes e tudo mais. Faça uso do rapport e você vai ver que ferramenta, que abordagem interessantíssima que você tem na sua mão. Legal? Espero que seja muito útil. Depois comenta e conta pra gente quais foram os resultados dessa ferramenta na prática, no seu dia a dia. Tenho certeza que pode te ajudar a construir laços muito poderosos com os seus clientes. É a comunicação no nível mais profissional, cereja do bolo mesmo. Quero te agradecer por ter concluído mais esse módulo. Foi uma honra te acompanhar. Vamos firmes na jogada, porque tem muita competência, tem muito conteúdo e muito conceito de valor para a gente explorar ainda. Um abraço e muito sucesso.